1 Samuel 10, eu estou aqui resumindo, né? 1 Samuel 10, nem qualquer coisa ajuda lá. 1 Samuel 10, versículo 8. Diz assim, ó, uma ordem direta de Samuel para Saul. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o quê? Holocaustos. E para oferecer ofertas pacíficas. Ali, 7 dias o que, igreja? Solta a voz aí. 7 dias? Esperarás. Até que eu venha a ti e te declare que hás o quê? Então guarda esse detalhe aqui. Samuel está dando uma instrução. O Saul, quando precisar sacrificar, eu vou sacrificar. Isso compete a mim. Está entendendo? Tem aqui uma anotação, né? É definido, né? Bem claro, né? Que o sacrifício é feito apenas pelo profeta Samuel. Amém? Então, aí acontece no versículo 2, no 22, que ele vai ser apresentado ao povo, né? Joga aí no versículo 22, aí Samuel 10. Uma coisa muito curiosa. E tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria, né? Porque falávamos de um rei, o Saul nada de aparecer. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem, né? Entre a bagagem, entre as mulas ali. O Samuel, no dia que ele foi ungido rei, ele estava ali o quê? Se escondendo. Tem até aqui uma anotação sobre isso, né? A timidez ali, ó, era a falta de preparo interior, né? Da liderança estabelecida por Deus, que ele ia ser o líder. Então ele estava bem que temeroso. Isso revela um caráter de alguém que prefere a segurança das coisas materiais do que a responsabilidade de conduzir e servir o povo de Deus. Deus fala: olha, ele está ali no meio da bagagem, está ali escondido. É a postura de um rei fazer isso? Mas ali a gente até entende, né? Ele não conhece Deus ainda, o cargo que ele vai ocupar é muito importante, né? A postura de se esconder contrasta com a soberba e desobediência que viria depois. Depois ele se acha autossuficiente, né? Ele vai até sacrificar lá no lugar do profeta. Essa insegurança poderia se transformar em dependência total ao Senhor, humildade, pois sem Ele nada podemos o quê? Fazer. Aí o Saul vence, né? No capítulo 11 ele de novo ele vai ali sacrificar, e ele ainda está no ponto bom, né? Ele ainda está bem com Deus. Se você colocar em 1 Samuel 11, joga aqui no versículo 27, aí, rapidinho. Aí diz teve gente que desdenhou do Saul, né? Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, não lhe trouxeram presente, porém ele se fez como surdo. Então no dia da posse dele, teve gente que falou: esse daí que vai reinar sobre a gente. Nada e tal. Aí no capítulo 11, versículo 13, ele ganha uma batalha. 1 Samuel 11, 13. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum. Versículo 12, sobe o versículo 12. Então disse o povo Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e o quê? Mataremos. Aqueles que desprezaram, tinha gente que queria: não, vamos matar. Aí ele fala assim, no versículo 13: porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois pois hoje tem feito o Senhor um livramento de Israel. 14. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal, e renovemos ali o quê? O reino. Lembra, Gilgal, lugar do sacrifício, ele ali ainda está o quê? Quem sacrifica aqui? Quem lembra? Quem está sacrificando aqui? Samuel. Amém, querido? Lembra que não podia sacrificar sem Samuel? Ele está aqui seguindo a ordem, seguindo a direção de Deus. Versículo 15. E todo o povo partiu para Gilgal, e proclamaram a Saul por rei perante o Senhor, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. Em Gilgal, Saul se alegrou muito com todos os homens de... Então aqui você ainda vê uma parte boa do Saul.
sendo ministrado, honrando ali o profeta, andando com Deus, obediência. Aí chega primeiro Samuel 13, 1 Samuel 13, versículo 5. Vamos ler aqui, né? 1 Samuel 13, versículo 5. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. Se levantou uma nova guerra. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Miquimais, ao oriente de Bet-Avém. Passa aí, pode passando. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos, pelas fortificações, pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão até a terra de Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, o que? Tremendo. O povo veio cheio de medo. Saul, socorre a gente e tal. Tremendo. 8. Esperou Saul o quê? Olha ali. 7 dias. Até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo o quê? O povo se dispersava, o povo estava indo embora. Não, que isso? Cadê o homem? Cadê? Tal. Versículo 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o quê? Holocausto. Vamos lá, 10. E sucedeu que, acabado ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel o quê? Precipitação. Fez fora da hora. Desobedeceu. Desonrou. Saiu da palavra. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Né? Sucedeu que, acabado de oferecer, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Vai lá. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto vi que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Miquimais. Passa. Eis que agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. Então já criou a narrativa, né? E ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Joga na NTLH, ou na NVI. Rapidinho aí. Os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar. Eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus. O Senhor, então, achei que tinha que oferecer o sacrifício. 13. Pode deixar essa versão mesmo. Aí Samuel responde: o que você fez foi uma loucura. Você não obedeceu a ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, Ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o quê? O povo de Israel para 14. Mas agora você continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor, e por isso Ele vai encontrar um homem do tipo que Ele quer e fará chefe deste povo. Então aqui já começa, ó. Até anotei aqui, ó, precipitação, a primeira sentença dele. Foi o comportamento de desobediência, né, do Saul, que fez ele ser rejeitado por Deus. Aqui já, o filme dele por Deus já começou a ser queimado. Adiantou, ele sacrificou e logo em seguida, no mesmo instante, chegou Samuel. Às vezes a gente age assim, ó. A gente toma decisão e não ora. E perde grandes coisas lá na frente. Está entendendo? É uma desobediência, não era a lei, não tinha sido feito acordo, né? Estava bem claro. Ele ali quebrou ali, ó. O profeta espiritualmente estava acima dele, guiava ele. Ele não honrou. O profeta vinha a palavra do profeta, veio a palavra de sentença. Se ele espera Samuel, não ia existir Davi, não ia existir sucessor. Está entendendo? Fala para quem está do seu lado: Deus já tem Davi. Ô meu pai, vocês já acordaram? Deus já tem Davi. Quando Saul não obedece, Deus já tem Davi. O reinado não parou, a obra não para. Está entendendo? Passou o tempo dos profetas, dos apóstolos, morre grandes homens e mulheres de Deus, a obra o quê? Avança. Até ouvi de um pregador, né, conhecido: o obreiro morre, mas a obra não para. E é verdade.
Se Saul obedece, a descendência dele, da linhagem dele que ia continuar, mas ele quebrou esse ciclo. Então já foi o primeiro passivo. Deus ainda foi misericordioso com ele, né? Vamos lá em 1 Samuel 15, né, que, vamos dizer, é uma passagem muito conhecida da vida do Saul. Todo o capítulo aqui você daria para ler, mas a gente não vai ter todo esse tempo. Deus, 1 Samuel 15, 3, versículo 3. Deus aqui quer usar Saul por uma sentença, para executar uma vingança, vamos dizer assim, porque era o tempo da lei. O povo lá na época de Moisés, em Êxodo 17, eles estavam fugindo, eles estavam passando por um terreno e um povo amalequita veio atacar o povo de Deus na covardia. O povo de Deus não venceu naquela batalha, os amalequitas saíram feridos, mas Deus falou: daqui a alguns anos eu vou vingar o que os amalequitas fizeram com o meu povo. Aí chegou esse dia. Então veio uma grande oportunidade na mão de quem? Agora, de executar o juízo de Deus. Na mão de quem? Saul. Está ali, bem claro. Vai, pois, agora fere Amaleque é o povo, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os do peito, né, os nascidos, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Então é tudo, irmão. Está entendendo? Era o tempo da lei. Pastor, matar criança, pastor, criança de peito, de colo. Amigo, era o tempo da lei. Olho por olho, o quê? Deus não queria que ficasse um na face da terra para depois ser pedra de tropeço do povo lá na frente, né? De guerra, de matança, essas coisas. Então, vou lendo aqui, versículo 4. Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé, e 10.000 homens o quê? De Judá, né? Aí ele separou ali algumas pessoas que estavam no meio do povo, né? Pula para o versículo 6. Ele disse Saul aos queneus: ídicos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não destrua juntamente com eles, porque vós usaste misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. 7. Então feriu, presta atenção, aos amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei de quem? Dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu do fio que? Da espada. Todo mundo não inclui o rei também, gente? O rei Agag é o rei do povo inimigo. Versículo 9. E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa havia desprezível destruiu o quê? Totalmente. Para coisas que não tinham importância, que não tinha proveito, ele destruiu. Então, pegou o rei, deixou vivo, deixou o melhor do boi, dos bens que ele tinha, mas coisa que não tinha valor, ele matou. Sabe o que eu vejo aqui? Cumprimento parcial da ordem. Meia obediência é desobediência. A gente às vezes faz assim com Deus. Meia obediência. Não existe meia obediência. Ou você obedece ou não. Ou a ordem era: mata todos. Ele matou uma boa parte, mas deixou aquilo que ele achava melhor. Mais uma vez, ele demonstra o quê? Eu quero estar acima da palavra, eu quero estar acima do que vem de Deus para a minha vida. Tudo que eu me semear, ele vai o quê? Colher. Amém? E tudo que ele semear, ele vai colher. Versículo 10, né? Então veio a palavra do Senhor Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E aí Samuel passou ali, né, madrugando, orando, intercedendo e tudo mais. Aí ele chega diante do Saul, né, na manhã seguinte, versículo 13. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul
E Samuel lhe disse: bendito tu do Senhor, executei a palavra de quem? Ele obedeceu mesmo? Ele obedeceu. É muito grande glória. Executei a palavra do Senhor, versículo 15. Versículo 14, perdão. Ele disse: Samuel, que balido, né? Que barulho, pois de ovelhas é este dos meus ouvidos, e o mugir das vacas que ouço. Samuel chegou de manhã, aí está lá. Era para ouvir algum bichinho? As ovelhas lá, né? Era para ele estar ouvindo isso? Era para estar todo mundo o quê? Morto. Era para a palavra ter sido o quê? Executada. Versículo 15. Disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo, olha aí, o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, mas não tem bom motivo. A gente quis obedecer, mas tem bom motivo. Para quê? Para oferecer ao Senhor Deus. O resto, porém, temos destruído o quê? Totalmente. Joga aí no 21 também, que é bem parecido, versículo 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do enterro, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Para nós no sacrifício, a gente tem que sacrificar. Mas, amigo, né? Tem uma anotação aqui, ó. Saul não assume a culpa, nem se arrepende. Ele foi covarde. Amigo, Deus te deu uma ordem, executa. Pastor, mas eu tenho que quebrar essa aliança aqui. Mas eu tenho que desfazer esse negócio aqui. Se Deus não está no negócio, você vai querer dar prosseguimento. Está entendendo? E ele ali só vai revelando o coração insubmisso, não se submeter a Deus, às autoridades que Deus levanta, a palavra de Deus. Ele está ferindo princípios ali. Amigo, princípio que você quebra, te quebra lá na frente. Seja ele qual for. Está entendendo? A pessoa, por exemplo, ela não consagra ali seus bens a Deus. O que Deus fala? Repreenderei o quê? O devorar. Mas se a pessoa não honra a Deus, não obedece o dízimo, com maldição, sois o quê? Amaldiçoados. Ela está quebrando o princípio, aquele princípio está quebrando ela também. Está entendendo? E aí você já sabe, né? Versículo 16. Vamos pular aqui para o versículo 19. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Você, Saulo, teve mais interesse nos bens do inimigo do que em obedecer a palavra de Deus. É o que ele está dizendo, né? Versículo 21, como eu já li, né? Vou ler de novo. O povo tomou o despojo das ovelhas, o melhor do intérito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Agora vem assim. O Senhor, tanto que prazer a palavra do Senhor, eles que obedeciam o quê? Melhor do que o sacrificar. E o atender, o realizar, né? Melhor é do que a gordura de quê? Carneiros. Versículo 23. Porque a rebelião é um pecado de feitiçaria. E o porfiar, o que é porfiar? Contenda de palavras. É a pessoa... ela está errada, ela quer com palavras se justificar o erro dela, que era o que o Saul estava fazendo. Mas o povo pegou o melhor. Mas quem é o líder ali? Quem é o cabeça? É ele. Está entendendo? E o porfiar, essa contenda de palavras, é como iniquidade e idolatria. Então olha só o grupo que ele estava entrando. Com a rebelião ele estava se comparando aos feiticeiros, e com a porfia, né? O porfiar, ele estava se igualando aos idólatras. Porquanto tu, lê comigo, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas o quê? Rei. Então, vamos continuar aqui. Então disse Saul a Samuel, versículo 24, já está lá, né? Por quanto tem transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Tive medo do povo, né? Agora, pois, te rogo. Lembra que na outra vez ele justificou que o povo estava se dispersando em embora. Não, tem que sacrificar. Agora não, teve o povo. Ele nunca assume a culpa. Ele nunca está errado. Ele nunca reconhece o erro.
ele nunca se arrepende. Não vai ter um fim bom isso. Temi o povo, tal, Deus virou sua voz, 25. Agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. 26. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se, isso aqui é muito forte, 27. Virando-se Samuel para Iris, ele me pegou na borda da capa e a rasgou. Então, na hora do desespero, não, Samuel, não vai embora não. Samuel virou as costas, me pegou na capa do Samuel, e o Samuel andando, ele puxou, rasgou. Aí o que o Samuel falou? Fez algo meio que profético ali, não? Versículo 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti o teu reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Cuidado, meu. Cuidado para você não perder algo que foi dado por Deus. Está entendendo? Veja, casamento, ministério, saúde. Deus deu. O filho. Está entendendo? Um bem, um ser, uma empresa. Mas você não está honrando Deus. Você não obedece a palavra. Você, olha aqui, não cumpre princípios. Não honra, não dá honra devida ao Senhor. Não coloca em primeiro lugar. Ah, pastor, Deus me abençoe, agora eu saio do CLT, sou empresário. Então você honra aí os lucros que você tem nessa empresa, o seu dízimo, as suas ofertas. Você paga os impostos ou sua nega. Não quebra princípio, não. No seu casamento, você honra seu marido, você esposa honra seu marido, honra sua esposa. Você encaminha os seus filhos no caminho do Senhor. Está entendendo? Deus deu, cuida. Os filhos são herança de quem? Do Senhor. Amém? O seu ministério, você honra o ministério que Deus te deu. Ah, sua tia de escolinha, se santifica para que você ministrar, ser empregador, ser obreiro, ser levita, ser com santidade, com obediência. Senão Deus prepara alguém melhor do que tu. Está entendendo? Como eu falei, Deus já tem um Davi quando Saul não obedece. Saul abriu um precedente para Davi existir. Quando o quê? Quando sacrificou lá atrás no lugar do profeta. Ele quebrou o princípio. Não é só porque era obrigação do profeta. O profeta representava quem? Deus. Ele desonrou Deus. Amém. Então, amigo, cuidado. Os princípios espirituais são muito sérios. Então ele rasgou a capa. Ele falou: assim também o teu reino foi rasgado. O reino foi rasgado de você. Vamos ler de novo o versículo 28. O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Esse próximo ainda nem tinha sido escolhido, que era o Davi, mas viria a ser revelado lá na frente. Versículo 29. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. 30. Disse-lhe então: pequei, honra-me. Você vê, olha aqui, o Saul está muito preocupado com honra pública, muito preocupado com aparência. Já percebeu isso? Os bens do Amaleque, do Agag lá, vão pegar o melhor. Bens. Eu sacrifiquei porque o povo estava se dispersando. Ele ficou preocupado com a popularidade com o povo, não com Deus. Eu posso até dizer que ele sacrificava não para adorar sinceramente, mas para ter bênção. Está entendendo? É a impressão que dá. Eu tenho até uma anotação sobre isso aqui. Deixa eu ver onde está aqui. Então, ele demonstra a falta de confiança e dependência, sacrificando apenas para ter ajuda rápida e não adorar com sinceridade. Saul demonstra isso. Já viu que o Saul tinha aparência de rei, mas não tinha comunhão com Deus. Davi não tinha aparência de rei, mas era um homem segundo o coração de Deus. Pastorzinho, cheirando a ovelha. Sabe, quando você, quem mexe com boi, fica com o cheiro do boi, né? Imagina as ovelhinhas, né? Entendeu? Ele estava lá, ele foi quase que esquecido no dia da unção dele. Ele foi ungido e continuou as atividades dele. Depois, o capítulo seguinte, soube
ele foi aparecer para vencer o gigante. Deus já tinha escolhido o Davi. Então, aqui vem uma sentença, né? Tem uma anotação aqui, ó. O pecado de Saul é confrontado e exposto, né? O versículo 22 e 23. Ele discute com o profeta, mas não assume a culpa, o erro. Ele foi orgulhoso. Há pessoas assim como Saul, que não corrigem seus erros e se justificam e não mudam, né? Aí, exemplos, por exemplo, né? De porfia, de justificativa, né? A carne é fraca, por isso que eu não consigo me santificar nesse mundo pecaminoso, né? Não me batizo nas águas porque vejo o mau exemplo na igreja, né? Vejo gente aí também, então seja você o bom exemplo, né? Você vai se justificar no meio dos outros? A salvação é o quê? Individual. Não sou ofertante dizimista porque tenho dívidas altas. Honra a Deus em primeiro lugar. Está entendendo? Não libera o perdão porque a pessoa não merece. Nem você merece. Você merece? Jesus morreu para dar a segunda chance para nós. Porque a convivência com a pessoa é difícil, mas é mandamento. Está entendendo? Poderia até colocar outro aqui. Quem mora junto, né, ligado. No caso, porque eu vou perder direitos. Não, você tem que honrar. Você vive aqui princípios na terra, né, do lado católico, você estabelece ali, né, até um amigo ontem casou lá em Campos, e Deus vem com a bênção lá no alto. Não queira pular etapas, não queira desfrutar de algo que você ainda não está preparado. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Então, o Saul mostra isso, né? Terminando aqui, ó. O Saul foi escolhido pelo povo, Davi foi escolhido por Deus. O ímpio é aquele que não tem respeito pela palavra de Deus. Pode estar na igreja, pode estar no culto, pode estar no altar. Ele sabe a palavra, mas ele não honra. Está entendendo? Tem alguém também que foi parecido com Saul. Mateus. Joga aí Mateus 7, 21. Deixa eu te falar aqui também que lá no capítulo 10, ele chega até a profetizar. Acontece coisas, né, que Samuel fala, você vai achar a jumenta do seu pai, vai achar as aldeias do profeta, vai ser cheio do Espírito Santo tomou ele profetizou. Mas o que adiantou ser cheio do Espírito Santo, profetizar e não ter um coração transformado? Amém? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está o quê? 21, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não, profetizamos. E tem que ter o Espírito Santo. Saul profetizou. Em teu nome não expulsamos demônios? Conhecer a autoridade do nome de Jesus. Ser nascido de novo, tem que ser nascido de novo, né? Conhecer o nome de Jesus, saber a autoridade. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas é o 23. Então lhes direi, Jesus, eu vou falar abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, se separam de mim, se afastem de mim. Vós que praticais o quê? Ele estava nisso. A iniquidade, né, da idolatria, a porfia, a iniquidade. Ele estava comparado a pessoas que vão ser condenadas. Mateus 27, o versículo 3, é bom trazer também alguém também que andou com Jesus, mas não demonstrou arrependimento verdadeiro. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido, entre aspas, arrependido, né? As 30 moedas de prata, os principais sacerdotes e os anciãos. Vai lá, 4. Aí ele falou, pequei traindo o sangue. Lembra que o Saul também falou, eu pequei, mas demonstrou arrependimento verdadeiro? Não. Contra sangue inocentes, porém, disseram, o que nos importa? Isso é contigo. Versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se o quê? Enforcado. Isso daqui, amigo, tem que ter cuidado com o que eu vou falar. A pessoa ir se matar, ela tem que ter muita disposição. Estou estimulando ninguém a fazer isso não. Está entendendo? Mas ele arranjou a corda, arranjou o lugar, a árvore, mas essa mesma atitude que ele foi procurar a morte, ele não podia procurar a vida, arrependimento.
Curioso, olha aqui, depois você lê lá 1 Samuel 31, o Saul se matou. Os filisteus vieram, ele procurou feiticeiro, ele procurou mulher de consultar espírito, né? E ela mesmo falou, né, que ele iria perder. Os filisteus estavam ouvindo ele falar. Ele disse: não, os filisteus vão me torturar, vão me envergonhar. Pediu para o servo dele: me mata, não quero morrer na mão dos filisteus, me mata você. Ele falou: não, não vou fazer isso. Ele pegou, o Saul pegou a própria espada, se jogou nela e se matou. E o servo dele também fez a mesma coisa. Depois os filisteus pegaram o corpo do Saul, depois, se não me engano, até cortou a cabeça e tal, todas essas coisas. Então, amigo, busque a vida e não a morte. Amém? O remorso remorso não é arrependimento. Quem se arrepende não busca a morte, busca a vida. Perdoa, se reconcilia. Não tem gente assim que fica no conflito, vou com a cara da vacilando, isso aqui, busca a vida, se reconcilia. Amém? A Bíblia diz que aquele que não ama seu irmão é homicida. Amém? Está entendendo? Então, seja leve, obedeça a palavra. Glória a Deus. Guarda essa mensagem de hoje. Rapidinho, Apocalipse 21, versículo 8. Olha o quadro que o Saul estava entrando, e a gente também tem que vigiar para não entrar. 21, versículo 8. Lembra que ele falou que rebelião é como feitiçaria, discutir palavras é como idolatria? Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, covarde também é tímido. Quando fala, os tímidos não herdarão o reino de Deus, sabe qual é o sentido dessa timidez? É de não testemunhar Jesus. A pessoa tem vergonha de testemunhar Jesus. É nesse sentido a timidez. Não é timidez ser retraído, não gosto de falar em público. Não. A timidez é você não dar um bom testemunho, você não quer demonstrar que é cristão, lá no seu trabalho. Ninguém sabe, lá na escola, ninguém sabe que eu sou de Jesus, lá na faculdade, ninguém sabe que você tem vergonha de publicar o evangelho. A Bíblia fala que a lâmpada não pode ficar debaixo da mesa, tem que ser colocada no alqueire para iluminar todo mundo, para que as pessoas vejam as boas obras. Você tem que ter boa obra para mostrar, é mandamento. Amém? Amém. Ser cristão, no meio dos seus colegas, seus filhos, tem que saber que você é cristão. Sim, você tem que ser um canal para ganhar eles. Você tem a vergonha de ser Jesus. Qual a consequência? Os covardes, tímidos, os incrédulos, abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, olha aí, os idólatras, olha aí, e a todos os mentirosos. Saul foi mentiroso. A sua parte será no lado fresquinho, gelado, o lado que arde com fogo e enxofre. O que é o quê? A segunda morte. Amém? O que é a segunda morte? 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, rapidinho. Estiver finalizando aí. Bora lá, galera. Volta no 9, versículo 9, para a gente entender o contexto. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí 10. Vamos lá. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, gananciosos, amor exacerbado. Tem gente que é gananciosa que rouba até de Deus. Rouba no dízimo, na oferta também, fala do roubador também. Nem os bêbados. Na época do Paulo, o que tinha de se embriagar era bebida alcoólica. Pode ser injetável, pode ser cheirável, pode ser de balinha, enfim, tudo que é droga em geral está nesse grupo. Nem os maldizentes, fofoqueiro, murmurador, está entendendo? Cuidado, isso aqui é o pecado mais fácil da gente cometer: maledicência. Falar mal de alguém, falar mal de uma situação. Uma porcaria, isso aqui lá, irmã nojenta, isso aqui lá, papapá. Não, tá aí, Nem os roubadores, entra também, das coisas de Deus, da parte financeira, herdarão o reino de
Deus. Amém? Só se eu vou pegar mais aqui em cima, ó, joga aí, tá vendo ali os efeminados sodomitas? Joga aí na NVI ou na NTLH. Rapidinho. Nem os avarentos, alcoólicos, nem os caluniadores, nem os trapaceiros, darão. Aí resumiu. Tá? Não, joga na nova tradução da linguagem de hoje. Linguagem de hoje. Diminuiu o grupo bastante. É. NTLH tem não? Nova tradução da linguagem de hoje. Os ladrões, avarentos, mesmo caluniador. Versículo 9. Não se engane com os imorais, adultos. Olha ali, está bem explícito, né? Ali, ó. Os imorais que adoram o ídolo, os adultos, os homossexuais. Tá ali. Vai lá, 10. Os ladrões, avarentos, mesmo os caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Põe a versão normal. Amém? Pai. Então, olha, o feminado, sodomita. Então, já entendeu, né? Sodomia é a prática do sexo antinatural, né? Vocês já entenderam, né? Praticar da portinha de trás. Está entendendo? Por que Sodoma praticava isso? É uma prática não tolerada por Deus. Está entendendo? E, né? O homossexual tem muito dessa prática, sim ou não? Não vou entrar em detalhe, tem criança no ambiente. Mas a pessoa, o crente também, entrar nisso ali, ó, está se condenando. Amém? Então, amigo, não se iguale, como fala, né, Romanos 12, joga aí rapidinho, não se conforme com esse mundo. Começou com uma permissão, olha aqui. O povo queria um rei, Deus era o rei do povo. Depois você vai ver. Vamos aqui fazer um jogo rápido. Acabe foi um bom rei? Olha aqui, Acabe, lembra do Acabe que casou com a Jezabel? Foi um bom rei? Não. Manassés levou idolatria para o povo. Foi um bom rei? Não. Dentre outros, Josias, Ezequias, foram bons reis, não foram perfeitos. Um reformou o culto a Deus, trouxe o povo estava perturbado, sem lei, sem profeta, sem ninguém, e ele botou, um fechou, o outro abriu as portas da casa do Senhor. Rei Uzias, que recebeu a lepra, ele cometeu um pecado parecido com o do Saul, que se colocar no colocar do sacerdote. Então, amigo, não quebra princípios. Amém? Tudo como semear, ele vai colher. Semeia, você quer semear, ali, pela compaixão de Deus, apresentei o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. Não seja conformado com esse mundo. O povo quis se conformar. Todos têm um rei, eu quero também. Começou. O rei escolhido por Deus foi o Davi. Não foi perfeito, teve seus altos e baixos, porque era homem, mas o período de Davi, o período de Saul, de Salomão, já foi mais controlado, tirando a controvérsia dele política, de casar com outra mulher para ter paz. Né? Aquilo perverteu o coração dele, não foi perfeito. Não seja conformado com esse mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita, o quê? Vontade de Deus. Cumpra a vontade de Deus. Gálatas 6:9, 6:17, perdão. 6:7. 6:7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, colherá. 8, versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. O que semeia no espírito, ceifará a vida eterna. Joga em outra versão aí, acho que é NTLH, que é mais ampla. Se plantar no terreno da sua natureza humana, na carne, esse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, esse terreno colherá a vida eterna.
Amém? Semeia no Espírito. Você, olha aqui, sua vida é como uma semente. Você vai semear onde? Na carne e no Espírito. Deus quer confirmar o seu reino. E outra coisa, Deus nos fez reis e sacerdotes. Rei tem autoridade, em nome de Jesus eu determino, eu oro, tá, acontece, eu tenho autoridade. Mas também eu tenho minha parte do sacerdócio, sacrifício, tomar a minha cruz, matar a minha carne. Para eu não ser Saul, a gente tem saúde da vida dentro de nós, a carne e o espírito. Um quer fazer a própria vontade, o outro quer ser segundo o coração de Deus. Amém? Amém. Faz a sua escolha, em nome de Jesus. Vamos ao plano do Senhor.